A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior e é com muita alegria que retornamos à leitura e os comentários do livro de 1 Crônicas. Quero aproveitar para agradecer a cada obreiro da nossa congregação local pelos brilhantes comentários dos capítulos anteriores. Como Deus nos abençoou grandemente. Pois bem, estaremos dando continuidade à leitura e os comentários do livro, e creio que será uma bênção. Louvado seja Deus. Queridos, chegamos então ao capítulo de número 21 do livro de 1 Crônicas, aonde ele tem por tema o pecado de Davi e a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No entanto, é neste capítulo que começam os preparativos para o templo. Só que antes aconteceu algo que aponta para a graça de Deus que recai sobre a igreja nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O grande pecado de Davi vem como um choque considerável depois dos pontos altos da promessa da aliança de Deus no capítulo 17 e as vitórias militares dos capítulos 18 a 20. O tema central, no entanto, é, na verdade, a graça perdoadora de Deus, louvado seja o seu nome, e não o pecado de Davi ou até mesmo o juízo. O templo se torna um testemunho permanente diante do Senhor, louvado seja Deus. Em Crônicas, acontece como um pano de fundo abertamente mais espiritual, no qual aparece logo no versículo 1 o nome Satanás e até mesmo a presença do anjo Javé nos versículos 12 e 30, que são citados. Assuntos como pecado e expiação são trabalhados em um contexto mais amplo do que em todo o conflito meramente moral e do dualismo fatalístico da religião persa contemporânea. Embora o pecado seja um problema humano, ele possui raízes espirituais mais profundas do que podem ser tratadas apenas através dos propósitos soberanos da intervenção direta de Deus. No versículo 1, Satanás incitou a Davi a numerar Israel. Deus permitiu que Satanás tentasse Davi após este ter realizado muitos feitos e obtido grandes vitórias. Observamos as seguintes verdades no caso da tentação de Davi por Satanás. Satanás significa adversário e também aparece lá no livro de Jó. Ele se opõe fortemente ao esforço do crente para conformar-se à vontade de Deus e aos seus padrões de retidão. Satanás frequentemente converge a sua atividade em direção à mente humana, principalmente através do engano. Satanás se compraz em fazer o crente viver no pecado de orgulho e da autoexaltação, que foi exatamente o que aconteceu com Davi. Foi depois das grandes vitórias e realizações de Davi que Satanás conseguiu essa brecha em sua vida. Queridos, Davi se expôs à tentação do diabo depois de grandes conquistas. Por isso precisamos ficar muito atento após grandes vitórias, para que não abramos brecha para que o diabo nos destrua. A segunda ênfase de Crônicas vai estar ali, ao longo de todo o capítulo 21, na verdade, liga o lugar da expiação de Davi com o local do novo templo. Essa conexão não é explicada, por exemplo, em Samuel. E o interesse de Crônicas não é apenas na questão geográfica. O templo ficava no mesmo lugar onde o pecado de Davi tinha levado Jerusalém à beira da destruição e onde Deus sozinho havia libertado o seu povo. Era, acima de tudo, um lugar de perdão, onde o pecado e todas as suas consequências podiam ser removidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vejamos agora algumas questões que encontraremos no capítulo de número 21. Neste capítulo, o pecado de Davi foi aumentado e dado mais importância do que até mesmo o assassinato e o adultério cometido por Davi, que destaca 2 Samuel. Questões como, somente nestes dois incidentes, na verdade, Davi faz confissões simples, como eu pequei, admitindo o seu erro tanto em 2 Samuel acerca do adultério e do assassinato, como também aqui acerca do censo que ele havia realizado sem ser a vontade de Deus.
que essa questão de dizer eu pequei, ele é o ponto crucial em todas as duas narrativas. Outra questão é que o pecado de Davi resulta em morte para Israel. Nós veremos isso no versículo de número 14. A punição de Deus é efetiva através da espada, lá no versículo 12. Davi é perdoado pela palavra da promessa de Deus no versículo 15. Deus concede perdão através da sua promessa da aliança. Tanto a casa de Deus quanto a casa e dinastia de Davi foram diretamente ameaçadas pelo pecado de Davi. Mas Deus, de maneira contundente, restaurou ambas as casas, através de Salomão, herdeiro de Davi, e através da construção do templo, graças ao nome do nosso Deus. Queridos, a ira de Deus e a sua misericórdia mostra a maior gravidade do pecado de Davi, em contraste com a crise de Urias e Betseba. A confissão de Davi é mais relutante no versículo 8. Foi a espada do Senhor que caiu sobre Israel, e não a dos homens. As implicações deste incidente para os contemporâneos de Crônicas, ou melhor dizendo, do cronista, não são difíceis de deduzir, ou seja, de entender. Na mente do autor, não era somente Davi que necessitava de perdão, porque toda a história de Israel ilustrava a constante infidelidade da nação para com Deus. Mesmo após a desgraça do exílio, o pecado e o fracasso de Israel em agradar a Deus continuava. Meu Deus, misericórdia! O templo, ele existia como um lugar por excelência, onde todos os pecadores podiam receber perdão e, através das suas ofertas, novamente cultuar a Deus. Essa disposição da parte de Deus de perdoar o pecador é agora permanente através, ou melhor dizendo, confirmada através de Jesus Cristo, em que todos os sacrifícios do Antigo Testamento foram cumpridos. O sacrifício de Jesus abriu um caminho para o templo celestial de Deus, que é superior ao de Salomão e até mesmo ao de Zorobabel. Louvado seja o nome do nosso Deus, Senhor e Salvador. Pois bem, quando falamos sobre o recenseamento, podemos destacar o seguinte: embora o juízo divino e a escolha humana, até mesmo a tentação satânica, não sejam mutuamente exclusivos, eles, portanto, não podiam ser igualados. De fato, Satanás não tem mais nenhuma contribuição depois do versículo 1. Rapidamente ele desaparece de cena, como também em Jó, assim como Zacarias. Davi, por outro lado, tem uma escolha real sobre o que fazer. Isso incluía uma possibilidade genuína de arrependimento, como é mostrado pelo senso de culpa, tanto de Joabe, nos versículos 3 e 6, e até mesmo do próprio Davi, no versículo 8. E por sua resposta ao juízo de Deus, nos versículos 9. O que se sabe é que nem Crônicas, nem Samuel oferece qualquer razão explícita para Deus ter ficado irado com Davi. Nem porque o recenseamento de Davi deveria ser visto como um pecado. Os recenseamentos no Antigo Testamento não eram em si mesmos censuráveis por Deus. E foram realizados inúmeras vezes, para o propósito militar, taxação de santuário e até mesmo outros motivos. Este recenseamento, no entanto, claramente desagradou tanto a homens quanto a Deus. Podemos concluir algumas razões que explicam a ira de Deus acerca dessa questão, deste recenseamento, né? Por exemplo, as tribos sentiam-se ameaçadas quanto à sua independência. Outra questão que podemos levantar é a bênção de Deus. Ela não podia ser reduzida a meras estatísticas, que era o que Davi estava fazendo. Outra questão é que Davi deixou de reconhecer o recenseamento como prerrogativa de Deus ao não pagar os resgates expiatórios. E, por fim, podemos acreditar, melhor dizendo, eu acredito que o principal motivo foi a expressão do orgulho humano por parte de Davi e até mesmo do povo de Israel. Ao que parece, foi o propósito pelo qual o recenseamento foi feito. Embora o contexto da ação de Davi fosse mais militar, ele parece ter esquecido que o povo não era seu, mas o povo era de Deus. Salomão, diferente de Davi, ele aceitou que Israel não podia ser contada,
pois Israel era o povo do Senhor, lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 8. Ironicamente, a ação de Davi resultou em uma severa redução do próprio número de Israel, como destaca o versículo 14. Misericórdia, né, irmãos? Pois bem, é provável que o povo de Israel, eles também aprovassem o desejo pecaminoso de Davi, quanto à questão do recenseamento. O povo, diferente, por exemplo, do próprio Joabe, que sabia que esse censo do povo era um grande pecado e que envolveria todo Israel em uma culpa, presume-se, portanto, que a maioria do povo era culpado de favorecer a numeração de Israel. Por que tudo isso? Por causa de um espírito de orgulho nacional que eles tinham. Eles estavam se tornando um império poderoso e forte, e isso trazia um orgulho para cada cidadão de Israel, onde eles estavam, de forma direta, participando do pecado de Davi, e ficaram sujeitos também ao castigo. Então não tinha inocentes nessa história. E o fato da ordem de Davi ter sido repugnada tanto por Joabe e desagradado a Deus, Davi trouxe culpa sobre todo Israel. Sobre todo Israel. Uma segunda escolha nós podemos ver a partir do versículo 7 até o 14. Começando ali, especialmente no versículo 8, a confissão de Davi. Foi bem mais forte a frase que ele utiliza aqui em Crônicas: a iniquidade do teu servo, ou também cometi uma loucura. Isso mostra que Davi se arrependeu com sinceridade. Ainda assim, o juízo, no entanto, não foi diminuído por causa da confissão. Davi é confrontado com uma escolha de castigo, todas associadas com a queda da aliança de Deus, e entre as quais parece haver pouca escolha boa, quando Deus ali propõe 3 opções para que Davi o faça. Diante do juízo, a súplica de Davi faz com que a misericórdia de Deus brilhe de forma intensa. Essa misericórdia refere-se ao amor imerecido de Deus, que surge de sua profunda compaixão. A grande descoberta de Davi é, na realidade, baseada na natureza de Deus como um Deus misericordioso. Ela é, de fato, uma esperança permanente. Para o cronista, ela era simbolizada pelo templo e confirmada no Novo Testamento pela obra de Cristo. A Bíblia sempre afirma que Deus ouvirá a oração e na ira ele vai se lembrar da misericórdia. Graças a Deus, né? Graças a Deus que o nosso Senhor, ele é misericordioso, apesar das nossas grandes falhas. Pois bem, quanto à questão do arrependimento, estaria Crônicas sugerindo que o destino do qual Israel tinha sido miraculosamente salva no Egito estava agora a ponto de ser esmagados depois de tudo, e logo sobre o comando de Davi? Meu Deus, quanta ironia do que está acontecendo no capítulo de número 21. A espada do anjo é a sua característica mais notável ao longo de todo o capítulo. Embora não mencionada diretamente em Samuel, é bem possível que seja implicada pela menção da mão estendida do anjo. A espada do anjo está suspensa sobre toda a narrativa do versículo 16 ao 27, assim como sobre Jerusalém, comparada com a espada de Israel no versículo 5 ou dos seus inimigos no versículo 12. Sua eficácia é muito superior, ameaçando Jerusalém com um juízo divino. Essa não foi a primeira vez que a espada do anjo apareceu no Antigo Testamento. Aparece em Gênesis, em Números e em Josué. Mas nunca antes ela se voltara contra a própria nação israelita. Quando Deus diz basta no versículo 15, provoca uma suspensão imediata do castigo. A única razão para isso acontecer foi a grande misericórdia de Deus. Porque está especificamente dito que o próprio Deus arrependeu-se do mal, no versículo 15. Graças a Deus que o Senhor é misericordioso. Mais uma vez, nós podemos ver a grande misericórdia de Deus. A resposta do próprio Davi no versículo 17 é de mais arrependimento, onde ele aceita finalmente a plena responsabilidade pessoal pelo recenseamento, como anteriormente no versículo 3. Ele afirma por 3 vezes: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Ah, Senhor meu Deus, e não permita que essa praga permaneça sobre o teu povo. Oh, Jesus Cristo, aqui Davi, ele começa a chamar a atenção de Deus. Deus, a culpa é minha, a culpa é exclusivamente minha. E
Depois de ver a misericórdia do Senhor, isso acredito que trouxe mais ainda força para que Davi pudesse afirmar por várias vezes, ou melhor dizendo, por 3 vezes, que o pecado era seu e não do povo. Bom, agora nós podemos ver que aqui se levanta um novo altar diante de Deus. A relação de Deus com seu povo ainda não estava completamente restaurada. O relato de como o local de adoração foi adquirido é semelhante a outros ocorridos na história de Israel. A compra, por exemplo, da caverna de Macpela por Abraão, em Gênesis 23, e o encontro de Gideão com o anjo em Juízes. Como Abraão, Davi também comprou todo o lugar, destacando no versículo 22 e 25, e pagou o devido valor por isso. A aquisição de Abraão foi o primeiro pedaço da terra prometida realmente apropriado pelo povo de Deus. E a aquisição de Davi, ela completa o ato de fé de Abraão. Gideão recebeu uma ordem de construir um altar enquanto malhava o trigo. E seu sacrifício subsequente foi consumido pelo fogo celestial. De fato, o altar de Davi foi o único em tempos pré-exílicos que Deus explicitamente mandou construir. Enquanto o altar de Gideão substituía um altar pagão, o de Davi era completamente novo. Somente este cumpria as exigências deuteronômicas do lugar em que o Senhor vosso Deus escolhera. O local de Davi também tinha associações com outro lugar de sacrifício escolhido por Deus. Ele era conhecido como Moriá, o mesmo nome dado ao lugar onde Deus havia proporcionado um sacrifício único através da vida de Abraão, lá em Gênesis capítulo 22. Queridos, a aprovação de Deus quanto ao altar de Davi é afirmada 2 vezes. A primeira delas, o Senhor lhe respondeu com fogo, vindo do céu, no versículo 26. Uma resposta à oração que lembrou surpreendentemente a instituição do culto na tenda de Moisés. A segunda aprovação do lugar é a declaração o anjo pôs sua espada na bainha, no versículo de número 27. Quero aqui, irmãos, falar um pouquinho sobre essa questão do fogo. Quanto ao fogo que consumiu o holocausto do altar. Queridos, quero te mostrar que todas as confirmações de poder, assim como uma assinatura da vontade de Deus, fora selada com fogo. Vejamos isso aqui. Por exemplo, na inauguração do templo, após a oração de Salomão, o Senhor fez descer fogo do céu, confirmando que aquele lugar era a casa de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Louvado seja Deus. E ainda diz mais: e a glória do Senhor encheu aquela casa, ou encheu a casa, graças a Deus. Queridos, esse dia foi tão fantástico, tão extraordinário, e há como nós tirarmos tanta tipificação deste capítulo, mas queremos destacar aqui a questão do fogo e da confirmação de Deus. Foi tão extraordinário que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque tamanha era a glória que encheu aquela casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer este fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque o Senhor é bom. E eles ainda diziam que a benignidade do Senhor duraria para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse dia foi fantástico e a glória de Deus manifestou-se por intermédio de um fogo que ele desceu sobre o altar e queimou o sacrifício como confirmação pela parte de Deus. Graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Uma das últimas palavras de Jesus a seus discípulos foi em Lucas capítulo 29, versículo 49, onde Deus dá uma ordem expressa a seus discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, Aqui podemos ver mais uma tipificação do fogo do Senhor, confirmando a obra dele sobre as nossas vidas. Isto veio a se cumprir no dia de Pentecoste, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 3, onde diz que, e foram vistos por eles
línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Línguas como de fogo foram repartidas sobre a vida daqueles homens. Deus assinando, testificando o ministério da era da igreja. Graças a Deus. Até mesmo João Batista disse, se referindo a Jesus, este vos batizará com fogo. Melhor dizendo, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Graças a Deus. Queridos, essa confirmação do fogo, ela faz com que entendamos quando Deus dá a sua assinatura, da sua vontade manifesta sobre o seu povo e sobre a sua igreja. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, no versículo 15 vai falar sobre a eira de Araúna. O que era então uma eira? A eira era uma área plana, bem ao lado de uma cidade ou até mesmo de uma aldeia. Em geral, um terreno elevado para aproveitar os ventos fortes ali. À luz da eira de Onã, o cronista acrescentou o trigo para a oferta de grãos no versículo 23. O preço é o maior problema encontrado aqui, pois em Samuel fala somente de 50 ciclos de prata, para Crônicas que fala de 600 ciclos de ouro, ali no versículo 25. A suposição é de que a soma representa 50 ciclos para cada uma das 12 tribos, frequentemente mencionadas. Pode-se presumir que a soma maior era pelo todo o lugar, e a soma menor era apenas pelo altar. Ou seja, Davi estava pagando 50 ciclos de prata pelo altar e 600 ciclos de ouro por toda aquela eira, comprando todo aquele terreno. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E por fim, a nova casa de Deus. Portanto, Davi retirou suas próprias conclusões deste acontecimentos em Jerusalém, onde a Bíblia diz que, vendo Davi viu, no versículo 8. E no versículo, então disse Davi, especialmente porque o Senhor lhe respondera, no versículo 28. Tendo visto a sua oração respondida e o seu sacrifício aceito, o local já se tornara uma casa de oração e um templo para sacrifício. A resposta apropriada era construir uma nova casa, um novo altar. Queridos, este monte, este lugar, ele começa como um lugar de graça, de perdão. Deus tendo misericórdia de um pecado do qual iria consumir Davi. Não só Davi, como todo o povo de Israel. Mas o dia do nascimento do templo, ou melhor dizendo, do local do templo, ele é marcado pela misericórdia e a graça de Deus. E a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos e até o próximo áudio.